Glória a Deus. Por aqui está o missionário Wagner de Jesus, São Luís do Maranhão, Brasil. Pastor presidente do Ministério Só Jesus Liberta, sede Camboa, em São Luís, em frente à televisão difusora Camboa. E também presidindo o projeto Libertar Alcântara. Amém? Eu estou vestindo essa camisa, que é um trabalho de libertação para drogados em Alcântara, Maranhão, Brasil, que a gente quer reabrir e está procurando os parceiros para nos ajudar. Aí no YouTube nós temos multidão de vídeos da época quando ele estava aberto, antes da pandemia. Todo mundo a gente levava para lá gratuitamente, nunca ninguém pagou nenhum centavo. Levamos muitas pessoas para aquele lugar onde recebia comida de graça, onde recebia água, luz, roupa lavada, muitas coisas boas. Tratávamos eles como filhos e ao mesmo tempo culto 3 vezes por dia, ensino bíblico, oração, trabalho secular, que lá é um local de mata, tinha açude, tinha tudo, criação de muitos animais que a gente tinha. Então tinha hora de cuidar dos animais, tinha hora de cuidar de muitos outros coisas, fazer capinar, e o horário de banhar, de dormir, de comer, mas também de cultuar a Deus. Enquanto isso, uma parede de som trepada em cima, uma boca de som trepada em cima da árvore, lá em cima, todo o tempo, enquanto eles trabalham, estão por ali, todo o tempo pregando louvores ou testemunho o dia inteiro. E eu quero fazer de novo, estou querendo você nos ajudar, amém? Procure aqui, ó, embaixo da descrição do vídeo, tem como você nos ajudar, como ofertar, tem aqui embaixo, tá bom? A descrição desse vídeo. Ou então, se você quiser fazer uma visita para um lugar novo que a gente vai reabrir lá, multidão de vídeo aí mostrando no YouTube como a gente tinha muitos animais, só catraio, galinha de Angola, nós tínhamos 300, você vai ver aí, pato, nós tínhamos mais de 200 patos, galinha, camarão da Malásia nos açudes, com tilápia, muita coisa, tá bom? Que a gente tinha lá, a gente quer repetir de novo, para dar de graça, como Jesus diz, dá de graça o que tu recebeu de graça, Mateus 10, verso 8, amém? Tá, então eu preciso de parceiro, preciso de você. Muita gente está procurando a gente. Aqui em Camboa, onde eu estou, tem guerra de tráfico aqui, tiroteio, matando uns aos outros, facção contra facção. Muitos querem sair dessa vida, não tem para onde ir. E vocês sabem, é difícil eles virem dali para esta igreja aqui, que é perto daqui para lá, onde que mora mais de muitas e muitas famílias lá. Muitos são membros desta igreja, mas para aqueles que querem deixar o tráfico e vir para a igreja e ir voltar, é difícil. Voltar para a selva, para a guerra todo dia. Então nós temos que tirar daqui, e a gente leva então para Alcântara, e por enquanto lá está fechado. Vários estão procurando a gente para esse trabalho. Agora mesmo eu estou com um que está me procurando. Ô meu irmão, me ajuda a sair daqui, eu tenho que sair daqui, eu e minha família, eu tenho minha mulher, meus filhos, porque ele era da facção, não quer mais, ele quer Jesus, mas é difícil um lugar desse. Eu preciso que você me ajude. Consiga aí um empresário, alguém que quer ir lá, ou conhecer, ou apenas assista nossos vídeos no YouTube, quando estávamos funcionando. Digite assim, ó, Projeto Libertar Alcântara, amém? Aí tu bota Wagner de Jesus, Centro de Recuperação para Drogados. Um monte de vídeo, um monte de testemunho da época, quando estavam funcionando, amém? Glória a Deus. Deus que conta contigo. Esse também trabalha missionário, uma missão de trabalhar com aqueles que foram drogados. Muitos estão nas igrejas evangélicas, muitos vieram do crime e das drogas, hoje são homens de Deus, pregadores, tem deles que são pastores. Aqui na nossa igreja nós temos obreiros que são um exemplo de vida hoje nessa comunidade, mas um dia essa própria comunidade viu eles traficando droga ou usando muito crack, muito drogado na rua,
muitos envolvidos em coisa errada. Hoje são exemplo de vida aqui, que é o Evangelho faz, é isso, amém? Glória a Deus. Quero ler contigo Mateus 10, a missão da igreja, Mateus 10. Pega a tua Bíblia aí, tá bom? Que é da igreja, mas nós sabemos que são poucos da igreja que vão se envolver com o trabalho realmente de se preocupar com os outros. Nem todos que estão na igreja vão ser salvos, e um dos motivos é esse: nem todos vão se preocupar em servir, em prestar serviço. Por isso Jesus disse que muitos serão chamados de servo inútil, de Mateus 25:30, que Jesus disse que um dia ele vai dizer em Mateus 25:30, lance o servo inútil nas trevas exteriores, lá haverá pranto e ranger de dente. Por isso eu tenho que falar isso aqui para você. Você precisa passar para você todo dia que Deus quer que você seja um servo, mas é para ter utilidade, amém? Tá, então Mateus 10, ele diz assim, ó, verso 8, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Verso 9, não possuas ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Então, primeiro que Deus está falando aqui, que eu quero tratar, qual é a recompensa financeira de quem prega o Evangelho, principalmente para alguém que Deus já preparou, já capacitou e diz, agora você está pronto para ser um missionário, ou no teu bairro, você vai ser exclusivo nesse bairro, outros Deus vai chamar para ser exclusivo em outra cidade, que o próprio Deus vai colocar, outros vão para um lugar de outro idioma, outro país, e nesse lugar ele vai ter que comer, vai ter que pagar a conta de luz, vai ter que ter uma casa para morar. Quem vai pagar isso? Se ele tiver mulher e filhos, quem vai pagar isso? A comida todo dia, o colégio dessas crianças, a roupa, quem vai pagar? Será que ele vai viver mendigando, como um mendigo, ficando ali na porta das igrejas, dos hospitais? Irmão, me dê 10 centavos, porque eu sou um missionário. Não. Aqui está dizendo que primeiro você não é para levar nada, não leve nada de dinheiro, de coisa nenhuma, em lugar nenhum, porque Deus, se foi Ele que te mandou, porque o problema é esse, muitos estão passando muitas guerras, porque não foi Deus que mandou eles viverem como eles vivem. Quando eles não vivem segundo o que o Evangelho diz que é para eles viverem, aí vão ser mendigos, que a Bíblia diz, eu nunca vi um justo mendigar o pão. Quem? Um justo é aquele que foi justificado e perdoado. A maioria dos que pregam não estão perdoados, principalmente porque querem começar uma vida fora do Evangelho. Aqui nessa plataforma nós já colocamos várias mensagens em vídeo sobre como é a vida de um missionário. Muitos pregadores querem pregar dentro das igrejas, fora de igreja, não estão ainda capacitados e já querem para Deus pagar. Irmão, me dê logo um salário, me dê uma oferta, me dê... Não, aqui está falando de alguém que Deus chamou porque já preparou para esse pormenor. Esse nós vamos falar do seguinte: digno obreiro do seu salário. Nesse texto de Mateus 10, no versículo que eu li, Mateus 10, 10, ele diz, digno é o operário do seu alimento. Quer dizer, quem vai dar o alimento, comida para ele, para os filhos dele, vai ser quem? Aquele que ouvir, aquele para quem ele está trazendo as mensagens. Foi Jesus que disse, querido, o próprio Cristo, ele era alimentado por oferta, tu não sabe disso? Quando ele trabalhava no secular, ele era um carpinteiro, mas antes, por isso que ele é chamado de carpinteiro, Jesus o carpinteiro.
porque até os 30 anos ele trabalhava secularmente como carpinteiro. Com 30 anos, ele abandonou carpintaria e começou a pregar a palavra. Nunca mais voltou a ser um carpinteiro, era apenas um pregador itinerante. Quem sustentava ele? Lucas 8, 1 e 2 diz que mulheres ricas que tinham sido libertas de demônio sustentavam ele com suas fazendas, assim que chama a palavra fazenda. Então a mulher, quando é liberta, ela diz: eu vou ajudar o pregador. Ele abandonou tudo. Aqui está se falando de pessoas que não têm outro tipo de emprego secular. A igreja tem que se sustentar. Como suportou financeiramente o cristianismo na pessoa do próprio Cristo? Então, se ele mesmo foi sustentado depois que abandonou todo o trabalho secular, como um líder, por exemplo, eu, que não tenho emprego em lugar nenhum, eu tenho que receber, porque eu tenho um filho, tenho mulher, eu tenho que dormir, eu tenho que ter conta de luz para pagar. Eu viajo para Alcântara, para lá e para cá. Quem paga essas viagens? Toda semana eu viajo para lá e para cá. Quem que paga? De onde vem esse dinheiro? E eu tomo leite todo dia, no meu cafezinho. Tem que comer a carne, comer isso, comer aquilo. Vem de onde esse dinheiro? E eu tenho esposa. E eu tenho filho, tá certo, eles já estão trabalhando, é outra coisa. Mas eu e minha mulher, quem que sustenta? Se eu ando com ela, eu vou com ela, ela vem comigo. Olha, eu estou aqui, mas ela está em Alcântara, cuidando do trabalho de Deus em Alcântara. Quem sustenta um negócio desse? Bem, vamos lá. Ah, mas o pai dela tem dinheiro lá e resolve. Mas eu, pastor, aqui eu nunca recebi 10 centavos do pai dela, nem da igreja de lá, nem 10 centavos. Onde você recebe? Aqui. Amém? Dessa denominação, que é pouquinha. A maioria dos nossos membros dessa denominação não contribui financeiramente com nada. Amém? E a gente continua pregando, ensinando. E eu quero falar sobre isso. Então, em Mateus 10, verso 10, o obreiro tem que ter o alimento que quem dá para ele, o que ele vai se alimentar diariamente, é a igreja, através de quê? De ofertas e etc. E em Lucas 10, ele vai falar de outra coisa. O próprio Jesus aqui chama mais 70, em Mateus 10 ele chamou apenas 12. Em Lucas 10 ele chama mais 70 discípulos e mandou pregar. 70 que não é Mateus, que não é João, que não é esse, que não é aquele, que não é Paulo. São outros 70 que a Bíblia nem diz o nome dos outros. Só diz outros 70. Para pregar, que era muita gente que precisava ouvir, ele sozinho não podia. Então ele tinha que ter outros para ajudar a pregar. Para esses é o que ele diz em Mateus 10. Ele repete de 1 em diante tudo que ele diz em Mateus 10 para os outros. Mas bem que ele diz assim, em Mateus 10, 6 em diante: se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, se não, voltará para vós. Verso 7: ficai na mesma casa, comendo e bebendo o que eles tiverem. Isso aqui será a próxima mensagem. Por que muitos não podem ser missionários? Um dos problemas é a comida, que muitos vão botar, ele não vai querer comer. Fica na tua casa, não sai para casa de ninguém, para ti nunca dizer que tu é um cristão. Ai, não como isso, não come aquilo, até vomito. Então você não está liberto ainda para ser um missionário. Aqui está dizendo que é para comer qualquer coisa que chegar lá, que botar. Vai numa tribo de índio, como eu já fui. Vai num lugar quilombola, vai dentro de um terreiro de macumba, vai na África, onde a maioria dos líderes lá é macumbeiro. Isto vai pregar. Bora, meu irmão, bora comer aqui hoje na minha casa. O que ele tiver. Nós vamos pregar isso no próximo áudio. Então, tá aqui, ficai na mesma casa, verso 7, Mateus 10.
ficar na mesma casa, comendo e bebendo o que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. O que é um salário? Naquela época, antes de Cristo, eles inventaram que as pessoas, quando trabalhavam por dia, recebiam um tanto de sal. O sal é que era a moeda de troca. Daí que vem a palavra salário. Com aquele sal, tu dizer, eu quero 1 quilo de farinha, troco por meio quilo de sal, ou 1 quilo de carne por não sei quanto de sal. Era o salário. Porque o sal era uma coisa muito, muito cara naquela época. Difícil de extrair o sal. Embora que Israel está na beira do mar, né? O mar tem muito sal, e o povo, mas era assim. Daí que vem a palavra salário, tá bom? Salário. Então Paulo fala sobre salário também no Novo Testamento. Por exemplo, em Gálatas 6, no verso 6, Paulo diz: aquele que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Por que a maioria dos membros de igreja não atenta para isso? Que isso daí é mais do que dízimo. A pessoa diz, pastor Wagner cobra dízimo. Não. Aí está dizendo, reparta de tudo o que tu tem. Com quem? Com quem te instrui. Porque o ensino que tu recebe para a vida eterna vale mais do que qualquer tesouro da terra. Bilhões de bilionários morrem, vão para o inferno todo dia e o dinheiro fica aí. Mas quando você tem um verdadeiro pregador, você vai investir nele. Meu irmão, está aqui uma oferta, está aqui isso, está aqui aquilo. Porque sabe que dali é uma fonte para você ir para a vida eterna no lugar ainda trilhões de vezes mais rico do que a terra. E você recebe com o quê? Com um pregador. Gálatas 6,6, reparta de todos os seus bens. Não é só de A nem de B, não é dízimo, é muito mais. O Novo Testamento exige muito mais do que dízimo. Por isso que a palavra dízimo aparece muito pouco no Novo Testamento, é mais usado no Antigo Testamento. Por quê? Porque no Novo Testamento a igreja dava era tudo. Eles sabiam quanto valia um verdadeiro ensino que leva para a salvação, que leva para livrar o homem do lago de fogo. Então eles investiam muito em quem pregava em Atos 2 e Atos 4, no fim de Atos 2 e Atos 4, o povo vinha, os cristãos, e depositava tudo, dinheiro, isso, nos pés dos apóstolos. E ali eles dividiam com quem tinha necessidade, até com eles, porque senão onde, por exemplo, Pedro, João, Tiago, Paulo, onde eles iam comer, sustentar a família, ou mãe, ou pai, ou dar para alguém, ajudar alguém, com o quê? Se eles tinham levado o seu secular para longe das suas vidas. O Pedro antes era um pescador, o Tiago e o João também, nunca mais foram pescadores, ganhavam dinheiro, era disso, antes. E depois, quem sustentou eles? Então o povo repartia. Quem ouvia, quem eles ensinavam. Hoje a maioria dos cristãos não dá nem 10 centavos na igreja verdadeira. Não estou falando de igreja de falso profeta, que tu não deve dar nada, senão tu é conivente com a tua própria perdição, do que sai como ensino falso para ti. Estamos falando de igreja verdadeira. Multidão diz, eu não vou para a igreja verdadeira, porque lá eles falam de dinheiro. Aí primeiro, você não foi instruído na palavra de Gálatas 6,6, que o verdadeiro pregador ensina também essa área. O missionário precisa ensinar também nessa área. Por exemplo, Paulo fala também em 1 Coríntios 9 sobre dinheiro, sustento para o obreiro. Aqui, ó, vamos lá. 1 Coríntios, carta que Paulo escreve a Roma. Tem muito ensino no Novo Testamento sobre a área financeira, tá bom? Então, 1 Coríntios 9, diz assim, 9,6, diz: só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar no secular. Está falando, eu vou deixar de trabalhar para ganhar só dinheiro através do cristianismo, do que eu falo,
do que eu ensino. É isso que ele vai dizer aqui. Que ele e Barnabé, eles trabalhavam no secular e ao mesmo tempo trabalhavam no cristianismo. Mas olha o que ele diz. Verso 5: não temos nós direito de levar conosco uma mulher irmã, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor, e Cefas, quer dizer Pedro. Onde Pedro ia, levava a mulher dele. Quem ia dar comida para eles? Pedro não tinha filho, mas tinha esposa. Quem ia vestir eles? Quem dava isso? O sapato. Hein? Quando ele precisar cortar o cabelo, quem tem o dinheiro para dar para ele cortar o cabelo, fazer a barba? De onde sai o dinheiro? O desodorante, um perfumezinho para ele não dar fedendo a macaco, um creme dental para não estar aí com bafo de onça. Quando o dente dele estiver todo lascado, quem vai pagar o dentista? É ele? Ele vai ter que trabalhar no secular? Aqui diz não, ó. Olha aqui, ó. Aí ele diz assim, ó. 9. Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi que trilha o grão, porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não diz certamente por nós? Verso 10: certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Quer dizer, quando eu estou debulhando milho, é isso que ele está tentando falar, como é a pregação do evangelho. Eu estou debulhando milho para fazer aí um mingau ou um bolo, eu também estou querendo um pedaço do bolo. É isso que ele está tentando dizer, que ninguém está por aí, a não ser que seja empregado de uma empresa. Olha, irmão, a empresa te pagou R$1 milhão, todo dia até só debulhar o milho e entrega lá para a empresa. Aí é outra coisa. Aqui está falando de alguém que está debulhando para ser comido ali na hora por todo mundo. Eu estou debulhando porque eu vou comer também. É a expressão que ele fala para alguém que recebe contribuição financeira. Olha, aqui na Igreja Universal não, aqui é a Bíblia. Tá bom? Tá bom? A igreja que enrola os outros, usa a Bíblia para enganar os outros. Aqui não, nós estamos falando coisa que você nunca ouviu. Aí ele diz, ó, 1 Coríntios 9:11. A Bíblia está toda aí no teu celular. Digita o versículo, busca na tradução de Almeida, tá no Google, tu vai pegar tudo aí. Diz, ó, verso 11: se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais. Recolher, pegar para nós, que ele vai falar aqui de salário para obreiro. Olha aqui, ó, verso 12, diz: se outros participam desse poder sobre vós, por que não, mas justamente nós? Outros quer dizer, outros tiram um tributo de você. Você paga a conta de energia para o governo, você paga, Jesus diz, dá para César o que é de César, dá para Deus o que é de Deus, sobre a questão do imposto, né? Então ele está dizendo, outros estão cobrando de você, você paga, né? Você paga INSS, outros pagam dinheiro para receber aposentadoria, outro paga para poder ter água dentro de casa, por aí vai. Tu paga para comprar tua carne, tem que pagar para comer. Aí vai assim, mas verso 12, parte B diz: mas nós não usamos deste direito, antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao evangelho de Cristo. Ele está dizendo ele está dizendo eu e Barnabé. Ele e Barnabé preferiram trabalhar com as mãos. Ele fazia tenda que nem escoteiro e vendia. Era isso, com isso pouquinho que ele fazia. Ele não queria salário de igreja. Mas para aqueles que abandonaram todo o secular, olha o que ele diz, a igreja tem que sustentar. Ele diz, ó, verso 13, 1 Coríntios 9: não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é sagrado? Olha aí, ó. E que os que de contínuo estão juntos do altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. Ele está comparando o Antigo Testamento agora com o Novo, que aí nesse texto é a mesma coisa, é a mesma doutrina. Qual? No Antigo Testamento tinha um grupo
chamado levitas, Israel era dividido em 12 tribos, mas os levitas, que era a menor de todas as tribos de Israel, Deus disse para o Arão, chefe dos levitas, o sumo sacerdote: vocês não vão trabalhar em nada no secular. O povo que vai trazer para vocês vão alimentar com o que o povo trouxer, até o dízimo vai ser de vocês. Pastor, isso está no Antigo Testamento? Está aqui, ó. Eu vou ler alguns versículos que eu anotei aqui, que a gente tem que estudar. Muitos pregadores ou membros de igreja não estudam. A Bíblia diz: o meu povo é destruído porque faltou conhecimento. Está aqui, ó. Levítico 6, 14 ao 18. Tudo que era carne, era isso, era aquilo, era para trazer para eles comerem, quando vinha através dos holocaustos de oferta para o templo, era para dar para os levitas. Está aqui também Números 5, 9 e 10, a mesma coisa. Qualquer carne que vinha, animais para o holocausto, carneiro, boi, o que sobrava daquilo ali, aquele melhor da carne, era para dar para os levitas, para ele, para os filhos, para as famílias. E a mesma coisa é em Número 18, do 8 em diante. Você tem que estudar, meu amigo. Paulo está dizendo que é a mesma coisa do Antigo Testamento. E o dízimo, que é 10% de tudo, está aqui, ó, Números 18, 21 e o 24. Deus dizia: todos os dízimos eu dei para os levitas. Dízimo de tudo que eles trouxerem, de animais, de comida, de dinheiro, entrega para os levitas. Isso é para o sustento do levita e dos seus filhos, porque eles abandonaram tudo. Hoje tem multidão de pastor que tem suas empresas, e você ainda está dando dinheiro para uma igreja dessa. Multidão de dinheiro, de homem que já está rico pregando a palavra, e você ainda está dando dinheiro. Cuidado, viu, irmão? Uma das coisas que João Batista pregava em Mateus 3 Lucas 3, te contenta com o teu soldo, te contenta com o que tu já recebe, viu, meu irmão? Agora a igreja é que vai sustentar o missionário, vai orar para você saber disso daqui, que dízimo, por exemplo, é uma palavra que quase não existe no Novo Testamento, a não ser Mateus 23, 23, 24, na minha tradução mais antiga, Jesus diz: tu deve fazer essas coisas sem omitir as outras. Deve fazer, ali falando exclusivo de dízimo, entendeu? Deve fazer, que é um dever, uma obrigação. Na tradução antiga, nas modernas não tem, por isso tu não acha, tu não lê. Então, missionário, se Deus te separou totalmente de todo o trabalho secular, a igreja tem que te sustentar, mas é Deus que separa. Não é você que a partir de hoje abandona tudo e vou pregar. Não faça isso. Como tem muita gente que diz: estou vivendo pela fé. Isso não existe. Vai trabalhar em alguma coisa. É de lá que Deus vai te tirar. Como tirou Paulo, tirou Jesus. Paulo antes, irmão, ele era fariseu de fariseus. Sabe o que é um fariseu? Filipenses 3, 1 em diante. Líder da religião, ganhava salário alto, os fariseus ganhavam. Paulo abandonou tudo para ser um cristão, e Deus mandou ele, e mesmo assim ele não queria viver só da igreja. Então aqui, ó, ele diz que 2 Coríntios 11, 8, ele diz, ó, muitas igrejas que queriam me pagar salário eu rejeitei, assim que ele disse, porque eu queria ficar com vocês. Fala para os coríntios, repito, ele diz: muitas igrejas queriam me pagar salário e eu não quis, por causa de você. Não foi uma nem duas, são muitas que ele diz. Então, irmão, ele podia estar recebendo salário de tudo quanto é igreja, mas ele diz: não quero, eu quero ficar com vocês. Fique no lugar onde Deus mandou, e Deus vai te dar o necessário para te viver e tua família. Se ele tiver um projeto grande, ele vai te dar coisa grande financeiro para te usar na obra, não é para ti só, na obra. Como tem multidão que primeiro eu estou chapado de dinheiro, rico, milionário, e cada vez mais cheio. Tem um líder aí de uma igreja que aparece com um carro de 1,2 milhão, um carro zero que ele comprou agora. Tanto pobre no meio da igreja dele, que às vezes não tem nem o que comer, e um homem louco desse, com um carro mais de R$1 milhão.
zero que ele comprou agora. Ele mesmo está aí botando no YouTube. Tu acha que Deus vai cobrar? Vai, Lucas 12:48. A quem mais for dado, mais será cobrado. Fico por aqui, depois voltaremos para mais mensagens. Deus te abençoe em nome de Jesus. Ore por mim, estou orando você. Você quem está na nossa escola em áudio, você quer contribuir com essa escola, ou com o projeto Libertar Alcântara, aqui embaixo tem como você contribuir, enviar algum tipo de ajuda, ou entrar na nossa escola em áudio, que temos estudo bíblico todo dia em áudio pelo WhatsApp. Você pode me adicionar no meu privado, entre no meu privado, peça para me te colocar na escola bíblica em áudio. Amém? Eu te envio o link da escola bíblica, que tem o tema Verdade vos libertará, que eu falo todo dia nela em áudio. Você envia para outras pessoas, me ajuda a evangelizar. De graça. 984904763, código do Maranhão 98. Se você está fora do Brasil, põe antes o 55. Ore por essa escola bíblica e ajude nossos projetos, e Deus vai encher você de muita bênção, muito mais, muito mais, muito mais. Deus te abençoe. Amém, amém, amém. Amanhã voltaremos, se Deus permitir. Amém.